Eu gostei do jogo, eu gostei. Achei que o Flamengo jogou melhor. Eu acho que o resultado não foi justo. Não espelho o que aconteceu na partida. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro, na minha opinião. Teve essa bola na trave. O Corinthians conseguiu finalizar no gol do Flamengo aos 42 minutos do primeiro tempo. O Flamengo tinha 7 finalizações e o Corinthians 0. Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, vamos trazer aqui a repercussão deste jogo de Corinthians e Flamengo. Comentaristas falando que o Corinthians não jogou nada, né? Que o jogo foi bem fraco, também acho isso. O Flamengo foi desfalcado, o Corinthians também tinha desfalques. É um jogo que não tem nada a ver pensando em Libertadores. Ó, Libertadores é o seguinte, hein? Datas marcadas, dia 2 de agosto... Flamengo e Corinthians, e dia 9 de agosto, tá? Jogo da volta. Então, cara, até lá muita coisa vai acontecer. Os reforços dos dois times chegarão, poderão jogar, né? Ontem o Flamengo estava desfalcado, o Corinthians também. Não dá para levar em conta esse jogo com o jogo que vai acontecer mês que vem pela Libertadores, que é jogo de mata-mata, é vida ou morte. Então, é um jogo bem mais disputado, né, cara? Ontem o Flamengo jogou bem abaixo, bem modificado, então não vamos levar em consideração a isso. Muito bem, ó, trouxe aqui para vocês, então, os melhores momentos aí, trechinhos do programa Futebol 90 da ESPN Brasil, tá bom? O like fica por conta de vocês. Muito obrigado a todos e quero dar os créditos de vídeo para eles. Canal ESPN Brasil, link na descrição, como créditos, Grupo Disney. Simbora. Um jogo bem ruimzinho? Não, eu vi de maneira diferente. Boa tarde, Dani, boa tarde a todos, ao fã de esportes também. O Corinthians, a gente tem de levar em consideração, o Corinthians imaginou um jogo que ele não teria tantas chances, mas ele teria de travar o Flamengo também. A parte de travar o Flamengo, o Corinthians fez bem. O que faltava ao Corinthians até então, antes do gol do Rodinei, era conseguir finalizar o gol do Santos. Aí havia dificuldade. O Santos, goleiro do Flamengo. O Santos do Flamengo. Não, o Santos, goleiro do Flamengo. É o nome dele, gente. Não sei se vocês estão acompanhando. Porque na quarta-feira vai pegar o Santos, né? O gol do Rodinei foi pro Corinthians e o Santos é só o goleiro. Exatamente isso. Perfeito, Dani. Você tá misturando muita coisa. Contextualizou muito bem. O que acontece? Tá perdido. O Corinthians conseguia, no primeiro tempo, principalmente, boas inversões de jogada de um lado para o outro. Conseguia chegar perto da área do Flamengo, mas era muito com o jogo em cima do Adson. Muito com o Adson pela direita. Que foi muito bem, né? Que foi bem no jogo. O Flamengo foi mais perigoso, porque o Flamengo conseguiu finalizar mais que o Corinthians no primeiro tempo. O Vitinho acertou a trave, depois o Cássio espalmar. O João Gomes arrematou 2 vezes com perigo ao gol do Corinthians. Mas o Flamengo não fez o gol. Então foi um primeiro tempo que o Flamengo era mais perigoso, mas o Corinthians com a bola conseguia levar bem. Fez o gol. Flamengo? Fez o gol. No primeiro tempo? Não, no primeiro tempo não, no segundo. Então, não, é no segundo sim. E o que acontece? Vitor Pereira, quando ele tira o Piton e coloca o Gustavo Silva, o Mosquito, ele quer ter, entre aspas, um outro Adson pelo outro lado também. Porque ele tinha velocidade de um lado, mas não tinha velocidade do outro. Ele depois colocou 2 pontas. E o gol sai com a participação dos 2 pontas. Que a bola vai de um lado para o outro, vem para o meio da área e o Rodinei faz aquilo, né? Que o Bubu costuma dizer que é um erro de gesto técnico, né? Ele até tentou uma coisa e saiu assistindo outra. muito linha de passe aí, o que acontece? do domingo, hein? Aí, por quê? Aí Pô, depois... ele tá pegando toda a minha descrição. Tudo que eu falei ontem à noite, ele tá falando agora. Você está acusando o Rafael chupa Prates de cara. plágio? Exatamente, tá? Você vê como que é o começo do programa. Mas ele me cita, né? Ele te citou, Como diz o Rodrigo deu Bueno, crédito. Um erro técnico do Rodinei. Gesto técnico. E depois do gol, Dani, aí o jogo ficou bom pro Corinthians. O Corinthians defendeu-se muito bem, colocou muita gente perto da entrada da área. E o Flamengo foi colocando atacantes, mas não conseguia ter tantas chances para fazer gol. O Flamengo terminou o jogo com o Marinho, com Gabriel, Pedro e Lázaro. E, entre aspas, no meio só João Gomes e Everton Ribeiro. 4 jogadores lá na frente agora. A bola não chegava lá na frente. Tanto é que o Roger Guedes perdeu um gol, o Corinthians criou outras chances para ter feito o segundo. A chance do Flamengo depois do 1-0 foi com o Pedro aos 46. Então, acho que o jogo, a partir do 1-0, definiu muito bem o que o Corinthians queria. O senhor está contemporizando toda bem. hora, então fala, é um jogo... Não achei um jogo ruim, não. É um jogo ruim. Achei que é um outro tipo de jogo, estratégia, Se o Flamengo consegue só até os 43 mas é mérito de quem defendeu, Facinca. Mas, Rafa, mas é mérito de quem defendeu bem. Se o jogo ficar só travado, não tem jogo. O Flamengo não se... O Flamengo... Desculpa, boa tarde a todos. Vai Obrigado nessa. pelo carinho. E fã de esporte também. O Flamengo perdeu teve uma cabeçada do Gabriel. Teve, Tava depois do gol, logo depois do gol. A cabeçada. Aí no rebote, quem é que chuta pro Vitor gol? Hugo. Vitor Hugo. Cássio faz uma tremenda defesa. Faz. E aí no final do jogo tem esse lance aí do
Rodinei. Pedro que você falou. E o lance do Vitinho no primeiro tempo. Eu gostei do jogo. Não sei se eu estava com saudade do futebol. Eu gostei também. Mas eu gostei do jogo. Eu gostei. Achei que o Flamengo jogou melhor. Eu acho que o resultado não foi justo. Não espero o que aconteceu na partida. O Flamengo foi melhor o jogo inteiro. Na minha opinião. Teve essa bola na trave. O Corinthians conseguiu finalizar no gol do Flamengo aos 42 minutos do primeiro tempo. O Flamengo tinha 7 finalizações e o Corinthians 0. E aí aconteceu aquele chute do Adson por cima do gol do goleiro Santos. Mas o Flamengo jogou muito mais bola, gente. Jogou muito mais bola. Muito mais bola. Aquela história, o futebol, né? Aí, de repente, vai lá. O Rodinei faz aquela pichotada que ele fez. Aliás, eu elogio o Rodinei, hein, Rodinei? Tem cadeira, hein? E sai o gol do Corinthians, que não fosse aquilo, não sei se faria o gol. Não sei se o Corinthians teria condições de fazer um gol. O gol sai porque o Flamengo fez o gol pro Corinthians. Aí você fala, teve a jogada do Roger Guedes. Teve a jogada do Roger Guedes, é verdade. Teve a jogada do Roger Guedes, que é a única jogada interessante que o Corinthians faz durante o jogo. Que ele poderia ter feito o segundo gol. Mas depois do 1-0 o Flamengo fez quantas, seu Mani? Teve essa que você citou, do Cássio defender, e a do Pedro aos 48. E aí a do Pedro também, exato. Eu acho que o Flamengo sentiu o gol. Até porque ali no meio-campo do Flamengo você tinha 2 meninos, né? O Vitor Hugo e tinha o Matheus França. Sim, depois ele substitui, né? Os meninos sentiram, o Flamengo sentiu o gol. Mas o Flamengo era muito melhor que o Corinthians, muito melhor. Muito melhor. O resultado não espelha o que foi o jogo. Eu entendo que o Sormani coloca em relação a ter a bola e propor o jogo, mas acho também que no momento que sai o gol, apesar dele ser um gol contra do Rodinei, o Corinthians estava explorando muito bem as laterais do campo, estava usando aquilo ali como arma para... Não, tudo bem, mas o primeiro tempo jogou muito pela direita. Estava fazendo isso pelos laterais. Mas não conseguia fazer nada. Tanto não conseguia fazer nada que o primeiro chute no gol do Corinthians aconteceu aos 42 minutos. Mas chutes perigosos do Flamengo também não foram tantos. Nas estatísticas, o Flamengo teve menos chances reais criadas com perigo na área tal do que o Corinthians. Eu discordo de quem fez a estatística. Eu discordo do Sormani e concordo com o Rafael Prats, que disse tudo que eu disse ontem, entendeu? Então tem que concordar com o Prats. Tem que ouvir isso na segunda-feira, essa hora, Rafael. Primeiro, quem disse que você não mudou de opinião de ontem para hoje? Vou tentar falar coisas diferentes hoje. Eu acho que venceu o time que competiu mais. Para mim, o Corinthians mostrou muito mais interesse, a gente vê em cada dividida, muito mais fome por parte dos jogadores do Corinthians, em casa, apoiado pela torcida, onde o Corinthians não toma gol há 563 minutos. Ontem era o jogo 600 do Cássio, era um jogo muito importante para ele, pela efeméride. Ele fez uma defesaça no primeiro tempo. Fábio Santos fez o jogo 300 dele. Jogou bem. O Corinthians completou 19 jogos sem perder em Itaquera. Então, estou citando aqui algumas marcas importantes do Corinthians. O Corinthians lutou mais em campo. Aí você vai falar, mas o Flamengo está muito mais de olho no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético. Eu fiquei com essa impressão. Sim, o Flamengo parecia deixando muito isso claro, né? A escalação demais, do Dorival deixa isso claro. Achando assim, olha, a gente tem um time aqui superior ao Corinthians, o time escalado, sem todos os titulares, sem força máxima, é um time suficientemente capaz de vencer o Corinthians. Nos últimos 9 jogos entre eles, eram 8 vitórias do Flamengo e 1 empate. Sendo que dessas 8 vitórias do Flamengo, algumas por goleada, inclusive em Itaquera. Sim. Então, você lembra quem era o técnico daquele 5-1 do Flamengo contra o Corinthians em Itaquera? Dos 5, era interino, não era? Domenech. Era ele mesmo. Do Flamengo, o técnico do Flamengo. Que pra mim foi um cara que foi mandado embora de maneira equivocada, entendeu? Então, o Corinthians conseguiu, assim, meio que tirar uma espinha da garganta, que era enfrentar o Flamengo, estava sendo um saco de pancada nos últimos tempos. Então, o Corinthians acho que competiu mais. Obrigado, Queiroz, né? Tremendo do Guerreiro. Zagueiros foram muito bem. O Mosquito entrou muito bem. Essa jogada aqui, o Prats destacou, que eu tinha destacado ontem, da jogada pelas pontas dos dois, no lance do gol. Né? Então, é um Corinthians acho que fez por merecer, fez por onde? Com as limitações dele, que é o mérito do trabalho do Vitor Pereira. Né? Ele até chegou a falar, se não fossem os miúdos, esse time do Corinthians estava disputando para não cair. E ele está na vice-liderança, 1 ponto atrás só. Isso. É incrível o trabalho que está sendo feito. Ele está virtualmente classificado para as quartas da Copa do Brasil. Não acho que o Santos vai reverter o placar. Ele se classificou com brio, com desfalques, passou pelo Boca, está nas quartas de final e deve dar trabalho para esse mesmo Flamengo. Então, o trabalho dele, pelos resultados, é espetacular. Ele não entrega o desempenho que ele gostaria. Ele gostaria de ter o desempenho do Liverpool, né? O técnico do Corinthians, Sim. né? Não só o desempenho. Ele gostaria de treinar o Liverpool e já que não dá para... Mas já que eu tô no Corinthians, tudo bem, né? Então, não dá para fazer o Corinthians jogar como o Liverpool. Mas ele está fazendo o time render...
com as limitações, com os miúdos e tá aí. Adson bem, Mosquito bem. Nessa partida, veteranos foram bem, né? O Gil, além do Cássio, foi bem também. Muito bem. E gostei do Raul Gustavo também. Achei que os zagueiros foram bem. Esse Raul Gustavo é um perigo. Ele é um perigo. Ele é um perigo. Ele é uma... Corinthians. Não, mas ontem ele jogou bem. Sim. Muito obrigado, Sormani. Alguém que concorda comigo. Esse cara é um perigo. A qualquer momento, ele pode vai fazer todo jogo, ele deixa um rastro de erro. Exatamente. Todo jogo. Todo jogo. Na Baixada, ele fez um pênalti infantil. Todo jogo ele tem um carimbo. O jogo de ontem, ele foi bem. Não, ele foi bem, concordo. Ele foi bem. Agora, ele precisa manter essa regularidade. Ah, sim. Ele precisa manter esse nível. É pedir demais. Entendeu? Ô, Dani, eu vou ser bem sincero assim. Essa mudança que o Rodrigo Bueno fala pra mim, muito no segundo tempo. Quando entra o Rony, quando entra o Mosquito, o Corinthians ele ganha um pouco mais de vigor. Voa, né? Porque no primeiro tempo, sim, literalmente. Ele voa com o Mosquito? No segundo tempo, com o Mosquito, o time voou. Porque o primeiro tempo, eu cansei de ver jogadas, por exemplo, o Matheus França, que não fez um bom jogo, mas ainda assim também não comprometeu. O Vitor Hugo já foi melhor de novo. Tenho gostado muito dessa opção. O Matheus França foi mal no jogo. Sim, então. O Matheus não foi bem, mas o Vitor Hugo, sim. O Vitor Hugo pega pelo menos 2 lances em que ele inicia a jogada no campo de defesa do Flamengo e ele chega praticamente na grande área do Corinthians sem ser incomodado. O Corinthians ele tem um grande problema. Ele é um time que está bem armado. Você vê o Corinthians bem desenhado taticamente pelo Vitor. As opções, quando ele tem mudado, de fato, tem feito diferença, porém, ainda falta uma coisa que já não é um problema do Vitor. E sim, talvez, não só de característica do elenco, mas de técnicos recentes que passaram pelo Corinthians. É um Corinthians que agride muito pouco. Esse Corinthians tem que ser mais agressivo em marcação. Tem que ser um Corinthians que sem bola... Dá pra fazer isso? Dá, Bubu, dá. Aí é você estimular, talvez, até o posicionamento dos atletas a tentarem forçar. Fisicamente, claro, você vai precisar de um preparo melhor, mas, ao mesmo tempo, hoje é necessário. Senão, o Corinthians pode pegar um time técnico que vá transitar nessa linha intermediária e defensiva com muita facilidade. Eu repito, o Corinthians tem bons atletas, é um time que, caso esses caras retornem aos seus melhores momentos, Fagner pode voltar, o William pode voltar, a gente não sabe qual que vai ser a condição do Renato, mas o Maicon pode voltar, enfim, tem uma série de bons jogadores. Balbuena contratado, Balbuena é jogador do Corinthians, pelo menos por mais uma temporada, acertou o vínculo dele com o futebol da Rússia, está liberado, chega nessa semana, então é um grande zagueiro. Então olha só a qualidade, só que não adianta nada você ter esse monte de bom jogador se você não agride. Então ontem, o que faltou? Por que saiu o Cantígio no jogo? Porque não agride ninguém. Cantígio, cachorro banguela, não assusta ninguém. Como assim, cachorro banguela? Explica essa do cachorro banguela que vai dar corte. Sabe, não morde, entendeu? Não adianta nada, você precisa de um jogador que roube bola, que marque, que combata, que faça uma falta tática quando necessário, não adianta nada. Então fica o Du sozinho, correndo por um por outro. Se você espelha quando entrou o Rony, o Corinthians já ganhou esse balanço nos dois lados da intermediária e dificultou o Flamengo, mesmo com os bons jogadores no segundo tempo, para tentar mudar o jogo. Sabe o que é curioso? O Facincani está falando aqui, né, dessas mudanças que vão acontecer no Corinthians, dos jogadores que precisam ser recuperados. O Flamengo também tem suas contratações. E que vai chegar bons caras também. E essa pergunta aqui embaixo, eu acho que, na verdade, é um jogo que não fala nada sobre como vai ser a Libertadores. Não tem nada a ver. O confronto da Libertadores vai ser outro. Até porque os dois times serão outros. Então, para mim, não tem nada a ver. O jogo de ontem foi um jogo aí em que os times entraram preocupados mais com o meio de semana. Acho que por isso não tem tanta preocupação. O Flamengo tem. Mas, imagina, o Facincani acabou de falar. O Corinthians jogou sem o Maicon, sem o William, sem o Fagner, sem o Renato Augusto. Mas tem um detalhe. Você perdeu esse time do Corinthians frase, nós não vimos ainda. A gente está projetando um time do Corinthians que ninguém viu. Ninguém viu esse time do Corinthians ainda. Menos, eu acho. Não. Wagner, o William, Renato Augusto. Eu, se sou o treinador do Corinthians, o Renato Augusto, para mim, não é titular. Titular é o Juliano. O Renato Augusto, para mim, banco. Opção para entrar durante o jogo. Se ele colocar o Renato Augusto, o adversário vai gostar. Que é um jogador que não conseguiu ainda desempenhar o que dele se espera e a gente espera muito, porque sabe que ele é um grande jogador. Mas eu acho que talvez a gente tenha que rever isso quando tiver todo mundo em campo, né? Então. Porque talvez ele consiga fazer uma formação ali para explorar o que a gente sempre falou do Renato, de repente sem voltar tanto, sem precisar marcar. E aí chegando o Yuri como homem de referência lá na frente, o Balbuena para dar mais uma questão de força defensiva. Isso modifica também o começo ali do meio-campo. E aí, de repente, Dani, o Renato... Dani, eu já falei isso há algum tempo. O Renato Augusto é um cara que se deixa marcar, pela idade dele. Então, se você formar 2 linhas de 4... e deixar lá na frente o centroavante e o Renato Augusto,
ele vai ser marcado facilmente pelo time adversário. Já foi engolido toda vez que ele faz a função. Exatamente, ele é engolido fácil. Não tem um volante, pode ser qualquer volante, você põe em cima do Renato Augusto, ele marca o Renato Augusto. Esse é o grande problema. Então você não tem aonde encaixar o Renato Augusto, na minha opinião. Entendeu? Então, vamos fazer essas 2 linhas de 4 e ele não precisa voltar. Como eu falei lá que o Flamengo faz com a Arrascaeta. Então não precisa voltar. Mas ele se deixa marcar. Ele não tem o vigor físico do passado. Ele não tem mais força para colocar em prática o repertório que a gente sabe que ele tem. Mas ele já não tem mais a força física. A cabeça pensa, o corpo não obedece mais. Então, ele é um cara que qualquer volante marca ele. Qualquer volante marca ele. Não precisa nem botar um cara em cima. Mas eu acho que depende do jogo, né? Um jogo do Corinthians contra um time pequeno que vai ficar se defendendo em Itaquera, ele pode ser útil na armação, um chute de fora da área. Talvez para enfrentar o Flamengo na Libertadores, né? Se bem que tem a lei do ex, né? Ele poderia fazer valer a lei do ex contra o Flamengo. Eu acho o contrário, Bobo. Talvez ele, para marcação, ele não vai contribuir tanto quanto os miúdos. Os garotos vão ficar se matando, correndo, ele não vai fazer. Então, mas não dá para você ter um jogador que não precise ter essa obrigação de voltar para marcar com a qualidade que o Renato tem e você colocar, de repente, os miúdos para compensarem isso? Não, mas isso é questão de quando você não tem a bola. Beleza, você põe lá a molecada, recua os 2 caras à beirada, 2 linhas de 4, bem congestionadinho, bem compactado, etc. Beleza. Mas e quando tem a bola? Você joga para ele? Não sai nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Esse é o problema. O problema do Renato Augusto não é quando o Corinthians não tem a bola. Você resolve. Ó, fica aqui, flutua ali atrás do atacante, não tem problema nenhum. O problema é quando o Corinthians tem a bola. O Corinthians joga, pra mim, tem um jogador a menos quando o Renato tá jogando. Pô, é duro se jogar com um jogador a menos. Ainda mais contra times que se compactam bem, em linhas. Pô, você precisa de gente pra atacar. Aliás, eu gostei, perdão, só sair um pouquinho. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui, cara, de repercussão, né, de debate, mais um vídeo de análise pós-jogo, né? Galera, vamos pensar o seguinte, pro jogo da Libertadores, cara, será totalmente diferente. Eu acredito, eu sou otimista, as contratações que o Flamengo está fazendo vão dar retorno, vão dar resultado. Precisamos urgente de um lateral direito bom, top, né? Se não conseguir contratar um lateral top, contrate um bom, cara, um lateral bom, porque Rodinei, quando ele avança, é legal quando ele vai para o ataque, mas defensivamente não é de hoje, a gente já sabe. O Rodinei uma hora vai errar e ele pode entregar. E entregou o ouro, como foi esse gol contra, né? Infelizmente aconteceu, ele vinha jogando bem, não tem como negar, né? Foi uma fatalidade o que aconteceu? Foi. Mas foi um erro do Rodinei, né? Foi, não tem como negar. Cara, é isso. Vamos pensar positivamente para a sequência, né, do ano. O Flamengo ainda tem as Copas. Se passar pelo Atlético Mineiro, estamos vivos na Copa do Brasil, né? Porque eliminando o Atlético Mineiro dá moral. É um time que é um adversário forte, né? Na Libertadores, se o Flamengo passa do Corinthians, do outro lado da Libertadores tem Palmeiras e Atlético se enfrentando. Um dos dois ficarão fora. Já estão fora Boca, já estão fora River Plate. Cara, já pensou? Se o Flamengo passa do Corinthians, passar do Corinthians é um resultado normal. O Flamengo não perdia para o Corinthians há 9 jogos, perdeu por causa do Rodinei, que fez o gol contra. Senão teria sido um empate ali de 0-0, né? O jogo foi fraco, na minha opinião foi um jogo fraco, por causa dos motivos de desfalques e times modificados, né? E é isso. Eu acho que o Flamengo tem total condições nas Copas. Campeonato Brasileiro, neste momento, acho difícil. Estamos a 9 pontos da liderança, é muito ponto, eu acho. Mas nas Copas é possível, né? Se o Flamengo fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, vencer por 2-0 ou vencer por 1-0, vai para os pênaltis e de repente passa, né? Tudo é possível, né? Beleza, galera? É isso. Ó, quero pedir aí o seu like, a sua inscrição no canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, saudações e fui!